Estamos aqui para mais uma noite de estudo, vamos dizer assim, né? E vamos pedir porque Jesus, Deus, que os amigos espirituais, né, estejam presentes nessa noite. E que possamos, Pai, sairmos daqui mais rico nos nossos pensamentos, nos nossos atos e no nosso dia a dia a partir de agora. Então, gente, boa noite a todos, né? E nesse momento vamos tirar um pouquinho o nosso pezinho do chão. Vamos esfregar assim no plano mais alto. Vamos pedir a Deus, a Jesus e aos nossos mentores espirituais que nos amparem sempre, tanto nesse momento como no nosso dia a dia. Então, gente, vamos preparar o ambiente, né? Vamos relaxar, vamos nos soltar um pouquinho, vamos tirar o nosso pezinho do chão. E vamos respirar, gente, vamos respirar. A respiração é tão importante. Vamos respirar assim profundamente, sabe? Buscar aquilo temos de melhor lá no fundo, que muitas vezes no dia a dia nós não colocamos para fora. Então vamos respirar profundamente, lento e profundamente, Pai. E assim, Pai, vamos nos concretizar nesse momento de aprendizado. Hoje vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ampare e que nos dê proteção na noite. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, este amigo, companheiro de todas as horas. Vamos nos ligando com a espiritualidade amiga aqui presente, sempre nos envolvendo neste aprendizado de amor. Vamos até Jesus, nosso mestre amado, convidando para adentrar na nossa reunião, aonde estivermos, iluminando com uma luz intensa, preenchendo todos os ambientes, forrando todos os pisos, paredes, tetos, beneficiando a todos com uma paz, harmonia e tranquilidade. E assim, Pai, tranquilo e serenos, vamos à prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar sempre a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas liberta-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. E assim, Pai, nessa sintonia de paz e de amor, vamos receber com muito carinho a nossa irmã Juscelia para a palestra da noite. A palavra é sua, irmã, e boa palestra. Muito agradecida, disse. Queridos irmãos e irmãs, muita luz e muita paz para todos nós. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta casa, nesta sala, mesmo que de forma virtual, que nos acolhe com tanto carinho, nos dando a oportunidade de falar do Evangelho do Cristo Jesus. O assunto que nós iremos conversar, bater um papo nesta noite, já é um assunto, um tema conhecidos de todos nós, encarnados, e acredito também que de muitos dos nossos irmãos desencarnados. A não ser que tenha um irmão ou vários irmãos, não se sabe, né? Cada um de nós que estamos aqui, estamos em lares diferentes, em ambientes, espaços diferentes, e podemos sim estar na companhia de espíritos que estão ouvindo ou estão ouvindo esses ensinamentos pela primeira vez. Que possamos abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, para absorver todos os ensinamentos desta noite.
não porque Juscelia está falando, mas porque o Cristo nos pede para refletirmos sobre seus ensinamentos. E eu esqueci de perguntar para o Alberto, eu tenho até que horas, Alberto? Então, Gisele, eu posso responder até umas 8h45, por aí, Pronto, assim, para pronto, deixar pronto. nossos irmãos também dar algum recadinho, tá bom? Ok, muito agradecida pelo retorno. Então, é um tema, como nós falamos, que já é conhecido de todos nós. Vamos encontrar esse assunto lá em Lucas, no capítulo 23, no versos 34. Vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Para mim, Juscelia, esse é um tema de todo o tema, ou os temas do Evangelho, esse é o que toca mais a minha alma e o meu coração. Por que, Juscelia? Porque nesse assunto, nesse tema, é onde, ou foi onde o Cristo, nos seus momentos de agonia e de aflição, ele elevou-se ao Pai Criador e ele pediu a Deus misericórdia por aqueles que estavam agindo daquela forma, porque eles não sabiam o que estava fazendo. Então, quando eu estudo esse capítulo, esse assunto, esse tema, me chama muita atenção, me toca muito a alma, porque naquele exato momento, Jesus ele estava demonstrando para aqueles espíritos que estavam ali presentes, naquele cenário, a sua elevação moral e espiritual, nos ensinando a importância de se termos esse olhar de misericórdia para com esses irmãos que ainda não sabem o que fazem. Então, essa frase me toca muito, muito a alma, porque foi nesse momento onde o Cristo, no auge de sua dor, ferido, magoado, humilhado, traído, ele tem esse olhar para com esses irmãos que estavam agindo daquela forma, de forma tão violenta, de forma tão brutal, de forma tão dolorosa para com ele. Porque eu, Juscelia, ainda tenho esse olhar de que naquele momento o Cristo estava sofrendo. Porque a minha condição evolutiva espiritual ainda me mostra, me deixa sentir dessa forma. Você vê alguém, um ser humano, está na condição como Cristo esteve, preso no madeiro, sendo ou carregando uma coroa de espinho em sua cabeça, sendo lançado e naquele momento de inquietação, de dor, de angústia, de tristeza, ele pedia a Deus misericórdia por aqueles que estavam agindo daquela forma, porque não sabiam o que estava fazendo, demonstra para todos nós a sua elevação moral, a sua elevação espiritual. E nesse primeiro momento que o Cristo, ou nessa primeira oportunidade que o Cristo tem de falar, de conversar, ele não pede a Deus por ele. Naquele momento, ele pediu por aqueles que estavam agindo de forma ignorante, presos na sua ignorância espiritual. Então, nós precisamos ter esse olhar quando nós vamos estudar esse tema e esse assunto, nós termos esse olhar da grandeza, da elevação que o Cristo
ele tem para com todos nós, para com a humanidade. Não é à toa que Jesus ele é considerado o governador do nosso planeta. Nós vamos encontrar esclarecimentos no Espiritismo, ou o Espiritismo nos esclarece, que quando Cristo fala sobre essa frase, não saber o que fazem, porque não sabe o que fazem, não é falta de informação intelectual ali não, porque aqueles homens que estavam agindo daquela forma, eles tinham consciência de que a sua atitude, as suas atitudes não eram atitudes elevadas. Não eram atitudes elevadas. Mas o Cristo, ele olhava muito além do material. Ele olhava no âmago da alma de cada criatura. E ali ele olhava, ele olhou e ele viu a cegueira espiritual e moral que cada criatura tinha ou trazia consigo. Porque consciência de que estavam agindo no mal, eles tinham. Eles tinham consciência de que o que eles estavam fazendo eram atos violentos, brutais. O que eles não tinham, e a doutrina espírita vem nos esclarecer, né? Era essa elevação moral para refletir e mudar suas atitudes. Então, a ignorância, ela é fruto de quê? Porque ainda alimentamos, trazemos conosco essa ignorância. Será que essa ignorância, como a doutrina espírita nos ensina, que Deus nos criou simples e ignorantes, é de brutalidade ou é de imaturidade espiritual? Porque a ignorância daqueles homens era de imaturidade espiritual ou moral, das tendências inferiores que cada um estava trazendo em sua alma. Se nós observarmos, cada um de nós que estamos aqui agora nessa sala, nesse momento, e formos olhar, refletir, analisar as nossas tendências, nós vamos perceber que ainda alimentamos muitas tendências inferiores, porque foram construções que nós fizemos de existências a existências. Hoje nós estamos despertando para um novo olhar, para mudar as nossas atitudes, sentindo essa necessidade de buscar novos caminhos, de buscar novos rumos, mas ainda nos sentimos presos a esse lado inferior que nós estamos alimentando há muito tempo. Nós não sabemos quanto tempo de existência, não, de vida nós temos. Quando foi que nós fomos criados? Quando Deus nos criou? Nós não temos noção. E nessa nossa longa viagem evolutiva, nós fomos armazenando em nossa alma tendências inferiores e agimos muitas vezes pelo instinto, movidos pelo instinto. E agindo, movidos pelo instinto, as nossas atitudes, as nossas reações são mais voltadas para o lado animalizado. Nós não refletimos muitas vezes para falar aquilo que nós estamos pensando e para agir no bem. E aqueles homens naquela época, 2000 anos atrás, eles não foram diferentes. As suas atitudes não foram diferentes das atitudes de muitos de nós no tempo atual, no tempo na nossa
atualidade. Quando nós vamos analisar os noticiários, quantos atos de violência não existe no mundo, de guerras, de assassinatos e de tantas outras atrocidades? Não são atos instintivos de espíritos ainda presos à ignorância? A ignorância moral, por falta de elevação espiritual. Então, nós precisamos compreender que muitos de nós ainda vivemos nesse automatismo, agindo pelas reações, muitas vezes emocionais. Eu sinto raiva e eu não paro para refletir, e eu já vou agindo. E aí, quando eu vejo e percebo, eu já estou tendo atitude, já cometi atos, e que muitas vezes esses atos que eu cometi me apresentam consequências que não são as mais favoráveis. Com aqueles homens naquela época que agiram de forma violenta com Cristo, não foi diferente. Eram espíritos ainda presos à ignorância, à brutalidade, movidos por esses instintos que levam a criatura a ter atitudes contrárias aos ensinamentos do Cristo, ao seu evangelho de luz. Então, cada um de nós que estamos aqui agindo de acordo com a nossa elevação espiritual, nós iremos responder conforme o nosso grau de evolução, o grau de evolução que nós possuímos. Muitas vezes, movidos por esses sentimentos inferiores, eu posso até tirar a vida de alguém, mas aquilo que eu fiz, ou estou fazendo, ou irei fazer ainda, vai ter uma consequência na minha vida, de acordo com o grau de evolução que eu possuo. De acordo com o grau de evolução que eu possuo. Então, o Cristo disse, a quem mais é dado, mais será cobrado. Se aquelas criaturas que agiram daquela forma, de forma violenta com Cristo, não tinham a consciência do resultado que aquela ação poderia ou poderá, né, trazer a cada um, que a gente sabe que até hoje repercute. Quantos de nós ainda não estamos respondendo por atos cometidos há 2 mil anos atrás? Mas a conta chega. Não tem para onde corrermos, não tem para onde nos escondermos. Não tem. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos responder por aquilo que nós fizemos. Querendo ou não, nós vamos responder. Com esses irmãos não foi diferente. Então, nós temos aprendido que espíritos atrasados possuem percepções limitadas. A doutrina espírita nos ensina isso. Limitadas do quê? No bem. E eles, assim como nós, reencarnam para aprender pela experiência que estamos vivendo. E aí, muitas vezes, nós observamos irmãos nossos em situações muito difíceis, muito difíceis. E nós nos comovemos com essas situações que nós observamos. Graças a Deus, já desenvolvemos essa sensibilidade de perceber a dor do outro e nos comovermos. Mas nós, hoje, com o estudo da doutrina espírita, nós temos a consciência, já desenvolvemos a consciência de que ninguém está passando por nenhuma dificuldade, nenhum desafio por acaso, à toa.
De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tudo que nós passamos na vida, tudo, todas as situações, têm um motivo de ser, de acontecer, de estar acontecendo. Se a causa não está no aqui e no agora, nessa existência, com o estudo da doutrina espírita, nós aprendemos que nós estamos trazendo essas dívidas, esses débitos de existências anteriores. E é por isso que hoje nós estamos enfrentando, cada um de nós, desafios diferentes. Vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, como nós falamos, bem-aventurados os misericordiosos, Kardec nos explicando que perdoar é condição essencial para o nosso crescimento espiritual. Nós só vamos crescer espiritualmente quando nós aprendermos a amar, quando nós aprendermos a exercitar a caridade, quando nós aprendermos a perdoar. Tiago levantou a mão, quer falar alguma coisa, Tiago? Ou foi sem querer? Então, sigamos. O perdão, ele liberta o espírito de vínculos criados lá no passado. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos desses sentimentos que nos aprisionam, aqueles espíritos e aquela situação às quais nós nos comprometemos em existências anteriores. Então, o perdão, segundo Jesus, não é a aprovação do erro. Nós não devemos aprovar, nós não devemos, de maneira nenhuma, aceitar o erro, o equívoco que o outro fez. Não é isso que o Cristo veio nos ensinar. Não é isso que o Cristo está nos ensinando nessa lição. Não, de maneira nenhuma. É nos mostrar que quando nós perdoamos, nós elevamos a nossa consciência acima daquela ofensa. E quando nós perdoamos, somos nós que nos sentimos libertos daquela situação, daquilo que nos aprisiona ao outro ou aquela questão a qual nós estamos ligados. Por isso que o Cristo, naquele momento, lá no madeiro, ele pediu perdão a Deus por aquelas criaturas que estavam agindo daquela forma para com ele, porque eles não sabiam o que estava fazendo. Naquele momento, Jesus, ele quis deixar uma lição para todos nós, para a humanidade, sobre a importância da gente quebrar essas algemas, de nós nos libertarmos dessas situações que nos aprisionam às dificuldades. Então, o perdão, ele corta, né, esse ciclo de vingança que muitas vezes eu sinto pelo outro ou o outro sente por mim, por algo que eu cometi ou que ele ou eles cometeram para comigo. Então, o perdão também transforma as obsessões. Por quê? Porque no momento que eu exercito o perdão, eu vou me libertando desses vínculos obsessivos que me ligam àqueles espíritos ainda presos à ignorância. Então, nós precisamos fazer esse exercício constantemente. O perdão também cura esses laços espirituais adoecidos que nos prende àqueles irmãos que vivenciamos experiências não boas no passado.
ele também, o perdão, nos torna mais próximos dos benfeitores que desejam o nosso bem, que já aprenderam a perdoar. E o perdão para eles é algo muito natural. Quando nós exercitamos o perdão, nós estamos nos aproximando dessas mentes amigas que desejam o nosso bem, o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução moral. Mas aí nós podemos nos perguntar, por que é tão difícil para mim, Juscelia, ainda perdoar? Exercitar o perdão. Porque eu estou falando de perdão aqui para todos nós, inclusive para mim, porque nós também estamos aprendendo na doutrina espírita que quando nós estudamos um assunto para fazer um trabalho, uma apresentação, para participar de um grupo de estudo, a primeira pessoa que vai aprender somos nós, que estamos tendo o contato com essas informações. E quando um tema nos chega, não é por acaso. Não é por acaso, de maneira nenhuma. Então, o perdão chegou na minha vida, não foi por acaso. Falar de perdão não é por acaso. É porque eu preciso me perdoar, eu preciso perdoar o outro ou os outros, que eu ainda criei ou estou ainda alimentando esse vínculo que me aprisiona a situações inferiores. Boa noite, Vânia. Seja bem-vinda. Então, nós ainda, ou eu, não posso falar pelos outros, encontramos muita dificuldade para perdoar, porque a nossa afetividade ainda é muito frágil. Ainda é muito frágil. Nós confundimos muitas vezes o perdão com a reconciliação imediata. E isso não vai acontecer. Não é porque o Cristo perdoou aqueles que estavam agindo de forma violenta para com ele no passado, lá naquele momento, que nós vamos querer agir como o Cristo. Nós não vamos conseguir, por quê? Porque a nossa elevação moral ainda não está na condição da elevação do Cristo. Então, esse perdão, ele deve acontecer na nossa vida, ou começarmos a fazer esse trabalho do perdão de forma gradativa. Não vamos conseguir, de forma imediata, querer perdoar e conseguir essa dádiva, de maneira nenhuma. Então, um outro ponto que nos traz dificuldade para perdoar é querer fazer ou ter um esquecimento forçado daquilo que o outro me ofendeu ou que eu ofendi o outro. De maneira nenhuma. A lembrança vai continuar em nossa mente. O que nós devemos trabalhar no nosso íntimo, em nossa alma, é refletir sobre aquela atitude. Por que que eu estou alimentando ainda esse sentimento de mágoa, de ressentimento? E muitas vezes eu estou sentindo vontade de me vingar daquela ou dessa situação. Diga, Disse. Não, José, como você está falando do perdão, deixa eu só fazer uma pergunta sobre o perdão. Por exemplo, muitas vezes a gente tem algum atrito com alguma pessoa, e aí depois com o tempo a gente fala assim, nossa, a gente não deveria ter pelo entendimento que a gente está buscando, né? Mas aí acontece assim, você não chega para a pessoa e você não fala, não, fulano, eu te desculpa, eu não vou nem falar em perdão, vou falar que te desculpo e me desculpo também, porque a gente tem que desculpar as duas partes. Aí eu queria saber assim,
qual é qual é assim, o peso desse perdão? Esse perdão é um perdão válido ou é um perdão assim, sem importância? Porque muitas vezes nós não chegamos para pessoas e falamos, perdoo, e às vezes as pessoas se perdoam também, mas muitas vezes nós perdoamos, mas não conversamos mais com a pessoa e cortamos ela da nossa vida. Isso é um jeito de perdão? É a minha pergunta. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo e uma parte que fala sobre amar os vossos inimigos. E aí, Kardec, tem uma explicação de Kardec, que fala que amar, e de Jesus também, que amar não é você ter o mesmo sentimento que você, por um inimigo, que você tem para com um amigo. Não é o mesmo. O sentimento não é igual. Mesmo porque é energia. E a energia, ela, se a gente for pegar um ímã e a gente colocar o lado oposto, por mais que a gente queira aproximar aquele um lado do ímã, o lado oposto, ele vai repelir. O outro lado une. Então, quando a gente tem alguma aversão com algum irmão, por isso que o perdão, ele não acontece de forma imediata. É uma construção. Não vai acontecer de forma imediata. A gente quer, mas está repelindo. Aí, depois que a gente vai refletindo, orando, fazendo tudo que está no nosso alcance para ajudar aquela pessoa, a gente vai quebrando essas barreiras, vai dissolvendo essas energias densas e vai nos aproximando daquela criatura. E com isso, esse vínculo de fraternidade e de amizade vai se aproximando, vai se fortalecendo e em alguma existência nós vamos amar. Amar como Cristo nos ensinou. A mesma coisa é o perdão. O perdão, ele só acontece na nossa vida quando eu lembro daquela ação e eu não trago ela para o coração para guardar nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa e nenhum ressentimento. Isso não acontece em uma só existência. Não vai acontecer. Mas isso não significa dizer que eu já não esteja na construção desse perdão e desse amor para com este que me ofendeu ou que eu ofendi em algum momento. Nós devemos continuar nos esforçando, mesmo que não temos a mesma simpatia ou que tinha antes, ou que temos por uma pessoa que temos um vínculo maior de afetividade, mas a gente vai construindo, a gente vai fortalecendo esse vínculo. E com isso chegará um momento, não se sabe se nessa existência ou em uma outra existência, ou daqui a 2, 3, 4 existências, nós vamos estar amando. Mas esse passo precisa dar. Pode não ser ou estar acontecendo 100%, mas é necessário e é importante essa aproximação. Agora, querer que esse sentimento ele se fortaleça nessa existência é desafiador. Fale, Fernando. Boa noite. Aproveitando a sua fala, Gisélia, e aproveitando a fala da Dirce, nós vamos lembrar de Chico, atendendo uma senhora, que ela reclamou com o Chico que vivia com um homem alcoólatra e 2 filhos problemáticos. E ela andou fazendo as contas de quanto já havia perdoado e chegou à conclusão de que houvera perdoado 490 vezes. Mas Chico falou para ela, Emmanuel, está aqui do meu lado, me pede para lembrar que quando Nosso Senhor disse isso, ele se referia a perdoar 490 vezes cada ofensa.
Ou então, Exatamente. é o perdão incondicional limitado. Isso. E dentro da nossa pequenez, nós temos que fazer esse exercício, né? Constantemente. Porque Jesus nos convidou e continua nos convidando a vivenciarmos o perdão, dia Exato. após dia, É né? isso mesmo. E a gente tem que... a gente não adota filho, Uhum. né? Então temos que adotar o perdão como um filho, né? Tem que tratar dele todo dia, não é verdade? Exatamente. E aí, ó, Jesus, ele reconhece que nós, seres humanos, na nossa condição evolutiva que nos encontramos, ainda não conseguimos amar e nem perdoar como deveremos. Jesus, ele sabe disso. Ele sabe, foi por isso que ele disse: perdoa porque não sabem o que fazem. Jesus, ele sabia da condição evolutiva daqueles irmãos, como ele sabe também da nossa condição evolutiva. E ele compreende as nossas falhas, os nossos equívocos, as dificuldades que nós ainda trazemos em nossa alma, porque ainda estamos criaturas limitadas. Ainda não alcançamos a luz que deveríamos ou deveremos alcançar. Ninguém erra por maldade plena. Nós erramos porque nós ainda estamos perdidos de nós mesmos. Nós ainda não aprendemos, nós ainda não sabemos quem somos. E muitas vezes nós estamos envolvidos nesse emaranhado de sentimentos, de emoções descompensadas, porque a nossa construção ao longo da nossa caminhada evolutiva foi negativa, inferior. Agora, com o conhecimento que nós estamos adquirindo, que a doutrina está nos dando, é que estamos despertando a nossa consciência para ver a vida, para ver o outro de forma diferente. E aí, nós trazemos experiências inferiores dessas existências para ser aplicados onde? No meio que nós estamos convivendo, vivendo. E o primeiro meio é no meio familiar. Não é à toa que nós estamos na família a qual nós pertencemos. E que muitos dos nossos familiares, inclusive nós, vivemos conflitos grandiosos uns com os outros. Estamos ofendendo e também sendo ofendidos. Por quê? Porque é aqui, no meio familiar, que nós precisamos nos aproximar. Fortalecer esse vínculo de fraternidade, aprender a perdoar, aprender a amar. Nós também recebemos de Deus e da espiritualidade a oportunidade de fortalecer esse vínculo de fraternidade e de perdão no trabalho, no nosso trabalho, no dia a dia, ali com os nossos companheiros, com os nossos irmãos, que comungam conosco ali naquele ambiente. Não é à toa que nós estamos naquele trabalho, junto com aquelas pessoas. Um outro meio é na casa espírita, não tem para onde a gente correr. Não tem para onde a gente correr. Nós não estamos na casa espírita convivendo com espíritos que estamos falando do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos, dos ensinamentos da doutrina espírita à toa. Não de maneira nenhuma. Ah, mas é porque não deveria haver conflito. Ah, porque não deveria. Estamos estudando o Evangelho de Jesus, mas ainda estamos espíritos imperfeitos. E muitas vezes, e isso é importante para a nossa reflexão, pelo fato de estarmos comungando uma doutrina
que nos traz tanto esclarecimento, nós muitas vezes queremos camuflar, que sentimos raiva, que sentimos, alimentamos mágoa, que temos ciúme, inveja, escondemos todas essas sombras, abafamos dentro de nós e não queremos demonstrar, nos mostrando um papel de anjos, de criaturas evoluídas que ainda não estamos evoluídos. Então, nós precisamos admitir, e é por isso que Santo Agostinho, ele nos propõe o conhece-te a ti mesmo. Porque quando eu busco me conhecer, fazer o trabalho do autoconhecimento, eu percebo em mim o que eu preciso transformar em minha vida. Eu percebo que eu sou uma pessoa ciumenta, invejosa, orgulhosa, prepotente, que eu alimento ainda esse tipo de situações na minha vida, de sentimentos inferiores, e eu vou trabalhar para não eliminar, mas para fazer as pazes com essas sombras, para levar luz a cada uma delas. E com o perdão não é diferente. Eu me magoo com a atitude do outro e eu não demonstro isso e eu não falo isso. Eu fico alimentando, remoendo o sentimento de mágoa. E isso não nós sabemos que isso não é interessante, não é bom. Então, eu tenho que aprender a admitir o que eu sinto, o que eu ainda sinto de inferior, para poder ser trabalhado por mim mesmo e não pelos outros. Então, como devemos trabalhar, né, esse perdão no outro ou para comigo mesmo? Porque, primeiro, eu tenho que me auto-perdoar, para depois, então, eu perdoar o outro ou os outros. Se eu não me perdoo, eu não tenho condição de perdoar aos outros. Então, o primeiro passo é compreender como nós falamos. Compreender a minha ignorância, a minha condição evolutiva, a condição evolutiva do outro e ir trabalhando, né? Separar a pessoa do erro. Aquela é uma pessoa que errou, mas o erro é diferente da pessoa. Então, entender que a pessoa está em construção, assim como eu. Está em construção. E que amanhã ela pode não cometer o mesmo erro. Nós precisamos ter esse olhar, né? E assim nós vamos seguindo. Porque quando nós perdoamos, nós estamos trazendo essa luz de Jesus para dentro de nós. Para dentro de nós. E levando também essa luz para o outro. E Jesus, com o seu olhar amoroso, ele não cobra de nenhum de nós. Ele não exige perfeição imediata. De maneira nenhuma, porque ele compreende a nossa condição evolutiva, como nós falamos anteriormente. Então, meus irmãos, o perdão é um processo, às vezes, ou muitas vezes, muito longo, muito desafiador, mas nós precisamos começar a trabalhar esse perdão em nós. Porque quando nós perdoamos, nós abrimos uma janela no coração que estava escuro ou que está escuro. Perdoar é deixar entrar a luz da paz, dessa paz que vem do Cristo, onde antes morava a escuridão. Perdoar é soltar correntes que nos aprisiona, que prende nossa alma ao passado, aquilo que nós fizemos. É libertar o outro. Sim, claro, é libertar o outro. Mas é, sobretudo, sermos nós mesmos libertos. Libertos
de algo que nos aprisiona. O perdão é ponte divina sobre rio de mágoa e dor. É a mãe ou é a mão estendida do Cristo, transformando o espinho em flor. Perdoar não é esquecer, de maneira nenhuma. Não é esquecer. Ninguém finge que nada aconteceu. É olhar a queda do outro e lembrar, eu também já caí muitas vezes. E Deus, que é Pai, bondoso e amoroso, me ergueu. O perdão é prece que cura, bálsamo suave e sagrado. É uma luz que brilha por dentro e devolve o rumo ao extraviado. Quem perdoa renasce inteiro. Quem perdoa encontra a razão, porque o amor só floresce no terreno santo da compreensão. E quando o coração hesitar, diante da ferida que o tempo não apaga, lembra Jesus no alto da cruz, dizendo em voz serena, embora chaga, Pai, perdoa-lhes. O perdão é a voz da alma. Quando o espírito finalmente enxerga que ninguém fere por maldade, mas por ignorância e dor que carrega. Perdoar é ser livre, perdoar é ser luz, perdoar é seguir o caminho que nos reconduz a Jesus. Então, meus irmãos, que a luz do perdão que ele, o Cristo, acendeu naquele instante supremo, também possa iluminar os nossos passos, o nosso coração, a nossa alma, a escuridão que trazemos ainda dentro de nós. E todas as vezes que nós nos sentirmos magoados, que nós nos sentirmos ofendidos, lembremos do Cristo Jesus, preso no madeiro, no momento da sua agonia, da sua inquietação, das suas dores. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E se acharmos difícil agirmos dessa forma, de forma caridosa, lembremos do que ele nos diz. Vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Que brilhe a vossa luz, que essa luz que existe dentro de cada um de nós possa iluminar essa escuridão e nos ensinar a perdoar, hoje, agora e por todo sempre. Muita paz para todos nós e eu agradeço imensamente a oportunidade de estarmos juntos falando sobre a importância do exercício do perdão. Pode falar, Maria. Maria, você levantou a mão? Você quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Então, eu só queria falar assim, no perdão também, tem um sentimento muito, o que todos nós temos, o orgulho, né? Porque muitas vezes a gente fala, não vou perdoar não, o fulano falou isso para mim, aí vem o orgulho, fala, não vou perdoar e não quero, e a gente realmente, e no perdão, ele é um sentimento, assim, eu acredito assim que, eu não sei, feliz daquele que realmente perdoa, né, e até volta a ter amizade, porque muitas vezes a gente fala, eu perdoo, mas não quero mais conversa. Geralmente a gente age assim, né, gente? E a gente tem que se policiar mesmo, sabe, gente? Eu até vou assim, vou falar uma historinha que eu escutei, uma historinha não, uma mensagem que eu escutei, eu achei sensacional. Disse que numa escola,
Aí um aluno falou assim, roubaram o meu relógio, né? Aí disse que o professor pegou e virou, falou assim, tá bom, vou procurar o relógio. Só que tem uma coisa, quero todo mundo com os olhos fechados. Aí todo mundo fechou os olhos, né? Aí ele pegou e achou o relógio, devolveu para a pessoa que tinham pegado dele. E passaram-se anos. Aí um dia ele no aeroporto, aí um rapaz veio e falou, oi, professor, lembra de mim? Ele falou, não. Ele falou assim, eu era seu aluno. Eu lembro lembra aquela vez que aconteceu lá na sala de aula, que roubaram o relógio de fulano, e você achou e você devolveu? Aí ele pegou e falou assim, aconteceu isso mesmo. Aí ele falou assim, então, quem foi que pegou o relógio, né? Aí o professor, porque isso para mim é sabedoria, ele falou, eu não sei, porque eu também estava de olho fechado. Então, gente, isso é uma sabedoria muito grande, porque muitas vezes acontece isso, né? Aí acontece alguma coisa, a gente sabe como que é hoje, faz aquele escândalo, né? Então, eu achei bem interessante o professor falar, eu também não sei quem pegou o relógio, porque eu também estava de olho fechado, gente. Eu acho que a grandeza de um ser humano, de uma alma, está naquele sem alarmar, sabe? Sem fazer escândalo. Eu achei Eu acho bem assim, e sempre eu peço para Deus, falo, Senhor, quando me faltar as palavras, ouça o meu coração. E é isso, gente. Se alguém quiser fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, o momento, a hora é agora. Boa noite, Juscelia. Muito boa a sua reflexão. Boa noite. Né? É muito bom. Às vezes a pessoa quer pedir o perdão a gente, mas não tem coragem, né? Mas demonstra aquela boa vontade, né? E você nota que a pessoa está pedindo perdão pelo que está fazendo, né? E às vezes não tem aquela coragem de chegar a você, fulano, me perdoe e tal, eu fiz isso e aquilo. Não sai, mas pelo o que a pessoa faz, assim, retorna como uma pessoa diferente, fazendo sempre o bem, querendo te ajudar, você nota que a pessoa está arrependida do que a pessoa fez com você, né? Então, o perdão é muito bom para a gente soltar a corrente, né? Tanto da gente como do outro. Então, tem um texto que ele fala aqui, segundo o Espiritismo, a frase, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz, ele fala que é um exemplo de perdão máximo, que reflete a ignorância moral de quem age e não necessariamente uma desculpa para o erro. O Espiritismo ele ensina que o erro é muitas vezes fruto da ignorância, da fraqueza e do apego às paixões, e que o perdão, tanto dado quanto recebido, é essencial para o processo espiritual de todos nós, né? Então, essa reflexão do perdão é muito boa, é muito assim um assunto muito vasto também. Se a gente for pesquisar, a gente encontra muita coisa boa para ler sobre o perdão, né? E a própria história do Cristo, como você falou aí, bem uma reflexão muito boa, porque ele fala ao Pai e perdoar aquelas pessoas todas ali que estavam blasfemando contra ele e querendo crucificar ele, mais pela ignorância de que pela sabedoria, né? Então, tinha dois ladrões com ele, né? O que tinha fé nele, que acreditava nele, falou a ele, quando você entrar no céu, lembraste de mim, né? E tinha um outro que estava blasfemando contra ele, né? Ele é o Cristo, ele é filho de Deus, porque não saía daquela cruz, porque não soltava eles também, e tudo, né? Tudo é aquela coisa, é a ignorância que nós temos, né? Em determinado assunto. Eu acho que quando você não tem, assim, o conhecimento do assunto, você se torna também um ignorante, né?
mas não ignorante para estar depravando, matando, roubando, fazendo nada. Ignorância porque você não sabe aquele assunto, né? Não está na sua alçada. Era isso que eu queria falar, né? Deixar os outros falarem também, mas muito obrigado. E foi uma boa palestra, viu? Foi um bom conhecimento que você demonstrou aí. Que Deus te abençoe, né? Te ilumine e siga em frente. Gente, me perdi aqui quem levantou a mão, mas quem levantou pode fazer pergunta ou comentar alguma coisa. Me perdi aqui. Maria Lindina. É. Você quer falar, Maria? Então, gente, eu sei sobre a doutrina, né? A gente que vem de pouco tempo de doutrina, é difícil a gente falar tudo é eu que tenho que melhorar, né? É difícil a gente pegar toda assim, tudo pra gente, porque é tão fácil a gente culpar o outro, né? A gente fala, fulano que é culpado, não sou eu, não. Então a doutrina, ela vem nos esclarecer, assim, para mim, digo assim, para mim, né, ela vem me esclarecer que nem você falou, que nada, assim, ninguém não tem inocente pagando, né? Se a gente está passando por algum momento difícil, tem uma razão de ser, né? Que Deus, a gente sabe que Deus ele não dá assim fardo pesado para ombros fracos, né? Então assim, tem que ter um entendimento assim que muitas vezes às vezes a gente nem consegue atingir, né? Porque a gente pensa, nossa, eu tô aqui sofrendo, aí nossa, a culpa é minha. Eu falo, pô, não, e a gente, é uma coisa assim de abrir um horizonte, assim, a cabeça da gente, e a gente achar as respostas para as dúvidas, né, pelo que a gente passa, pelo que a gente vê os outros passando, que a gente vê cada coisa nesse mundo, né, e a gente pensar, tem, tem, tem uma causa ali, né, e a gente só pedir para Deus que a gente consiga, né, tanto a pessoa e a gente passar pelas certas situações bem. A doutrina para mim ela veio explicar muitas coisas que eu nunca eu nem pensava e acredito que muitas, não, eu, assim, eu nova, né, na doutrina, mas eu nunca pensei assim, coisas assim que eu não encontrava resposta, eu acho, e tem fundamento, porque assim é uma religião, né, uma filosofia que ela tem resposta, ela tem sabedoria, né? Ela não é aquela religião cega, né, que a gente vai, né, a gente só vai pedindo essas coisas assim. E é isso, gente. Genoa? Boa noite a todos. Boa noite, Juscelia. Excelente exposição. Interessante que todas as vezes que esse assunto vem à tona, eu fico sempre a me perguntar. Eu sempre tenho aqui a Bíblia e leio. E essa parte, quando Jesus na crucificação, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu fico muito tempo refletindo sobre essa frase. E pergunto, e agora como teve a oportunidade desse grupo de estudo, a gente fazer essa reflexão. Essa frase de Jesus, ela não chega a colocar em xeque, principalmente às vezes eu fico assim, Jesus, Deus se ofende? A primeira questionamento. Será que Deus se ofende? Porque o perdão, né? O perdão, ele só é válido para aquele que se ofendeu. E essa passagem do Evangelho, nem do seu ponto de vista,
que Deus se ofendeu para Jesus fazer essa observação à inteligência suprema? O que é que você acha, me diz? Quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós aprendemos que Deus, ele está na nossa consciência, não é isso? Sim. Deus está na nossa consciência. Quando eu cometo alguma atitude equivocada, a minha consciência vai me cobrar aquilo que eu estou fazendo de equivocado. Uma palavra que a gente fale para o outro no momento de raiva, no momento de aborrecimento, depois que o ânimo refresca, a gente vai pensar, poxa, para que eu falei daquele jeito? Para que eu agi assim? Por que eu fui áspera? Uma atitude da mesma forma. Por quê? Porque a nossa consciência que está nos cobrando não para punir, mas nos cobrando para nos corrigir. Então, se Deus ele está na nossa consciência e eu cometo determinada atitude que não é boa, eu vou estar me cobrando. Quando aqueles homens agiram daquela forma para com Jesus, eles agiram por ignorância, mas eles tiveram uma atitude equivocada. E Deus estava, como ele está, na consciência de cada um. Quando Jesus pede a Deus E ele perdão, se ofendeu? É isso que eu perguntei. não é que ele... E ele não se é ofendeu? Não é que Deus se ofendeu, Então. é que Deus está na consciência e a minha consciência vai me cobrar essa atitude. Então, Jesus, quando utilizou o termo perdoa, porque era o termo daquela época, né? Perdoa. E Jesus não podia dizer, Pai, compreende, né? Pai, entende essas pessoas, que é a mesma coisa, o significado do perdão. Então, naquele momento, Deus, ele não se ofendeu, mas assim como a cada um de nós, ele vai cobrar, não no sentido de punição, da gente se ressarcir com essa própria consciência e com as suas leis. Não é que Deus se ofendeu. Ele apenas chamou a atenção daqueles homens, como chama a nossa atenção, para aquilo de equivocado que eles fizeram e que nós também estamos fazendo. Então, é como se essa voz ecoasse na minha mente e dissesse, Juscelia, presta atenção. Vai ter uma consequência. Juscelia, se prepare, porque você vai ter que se ajustar aí. Entende? Não é que ele se ofendeu, mas é que ele está aqui para me chamar a atenção, como estava na consciência daqueles homens, para chamar a atenção daqueles homens no ato que eles estavam cometendo. É assim que eu entendo. Agora, se alguém entender diferente, aí a gente complementa os entendimentos. É complexo realmente, né? Porque quando a gente contextualizar, né? O filho é superior a nós e Deus é superior ao filho, é como se fosse, eu às vezes imagino assim, é como se fosse meu filho que estava naquele momento na cruz. Eu, como pai, não suportaria ver meu filho daquela maneira. Eu teria uma reação instantânea, através do meu instinto, de reação, de ser reativo. E aí, colocando Deus nessa posição de pai, vendo seu filho crucificado daquela maneira,
É uma questão de questionamento meu, é dúvida minha. Estou dizendo que vocês estão errados, não. Aí é o seguinte, eu vou chegar para dizer, ai meu pai, perdoe ele, que ele não sabe o que faz. Para meu pai se acalmar, até que vale. Meu filho fazer esse pedido para mim. Mas o meu entendimento ainda está muito, talvez lento, não sei, de Jesus pedir ao Pai que perdoe por aquele que não sabe o que está fazendo. Entendeu o que é o meu questionamento? Eu sei, Eu entendo, compreendo. comparando eu como pai, meu filho pedir que eu não reaja desta forma. Ele tá superior a mim em termos de, vamos dizer, ele está hoje dentro da doutrina espírita, sabendo que essa prova é necessária para ele. Eu que não estou, não sei. Sou violento ainda, sou rancoroso, sou, né, busco uma alternativa diferente. Aí meu filho, sabendo como é a minha natureza, diz, meu pai, perdoe. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas o meu questionamento, às vezes, a minha dúvida, é justamente isso, pô, mas Deus não sabe tudo? Não é por falar pelos homens. Ele está querendo que o pai não tome decisões. É isso que eu estou dizendo. Ele não está se referindo ao que não sabe o que faz. Mas ele está dando um alerta a Deus. Deus, olha, pai, não perdoe ele. É isso que dá esses nó na nossa cabeça e a gente precisa refletir bastante. A doutrina espírita, seu Agenor, ela nos convida a gente não se prender à letra. Nós não devemos nos prender à letra, porque se a gente se prende à letra, nesse caso aí, a gente vai achar, nós vamos pensar que Jesus está numa condição superior a Deus. É o que dá impressão. Entende? É justamente isso. A impressão porque Deus, ele não vai se ofender, ele não vai se magoar, porque ele foi quem nos criou. E se ele nos criou, se a gente acredita nisso, ele sabia que somos espíritos ainda atrasados, imperfeitos, que vamos errar, cometer equívocos, quantas vezes forem necessário para aprendermos com esses equívocos. Então, nós precisamos entender os ensinamentos de Jesus, tirando o espírito da letra, para poder não dar esse nó no juízo. Deus está na nossa consciência e nós precisamos não nos prendermos a sentimento de culpa, a sentimentos de revolta, para que a nossa consciência se liberte. Porque se ele está na nossa consciência e aquilo que eu estou fazendo de equivocado, fica martelando dentro de mim, remoendo dentro de mim, é como se ele estivesse dizendo, você precisa se desprender, buscar um novo rumo na sua vida para você consertar o que você fez. Eu estou aqui não para lhe punir, não para lhe castigar, mas para lhe chamar atenção, para você corrigir o que você fez de errado, de equivocado. Que foi isso que aconteceu com Saulo, com Paulo, quando era Saulo. Ele poderia ter ficado preso nos equívocos que ele cometeu, mas é como se Deus, na consciência dele, de Paulo, chamasse a atenção e dissesse, acorda, Paulo. Dá uma volta por cima daquilo que tu fez. Busca corrigir os teus erros, que eu estou aqui para te ajudar. Quando Jesus disse isso, Jesus estava falando, conversando para Deus, nesse sentido, e dizendo para aqueles homens, acorda, porque Deus está na consciência de cada um de vocês. E vocês precisam se libertar desse sentimento de mágoa que vai chegar na vida de vocês. Então, essa palavra, essa frase, quando sai da boca do Cristo, pedindo a Deus por eles, para perdoar, eu vejo mais no sentido de alerta para aqueles homens, para eles despertarem, para eles acordarem. Porque quando a conta chegar, eles vão ter que se ajustar. Eu vejo dessa forma, sabe? Porque senão, se a gente se prende na letra, a gente vai achar que Deus é inferior a Jesus e a gente vai ver Deus como o Deus de Moisés, que pune, que castiga,
Tá entendendo? E Deus não é isso. Deus não é nada disso. Cristo veio desconstruir esse Deus. A doutrina espírita vem também nos trazendo essa claridade sobre Deus, que é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus, ele não se ofende, não se magoa com as nossas atitudes, porque ele conhece a nossa condição evolutiva. Que nós estamos nesse processo de aprendizado e de evolução. Compreendo perfeitamente o que a letra mata, mas também a gente tem que ter, e ela transforma. Sim. Né? Então, a gente tem que ser transformado por ela, porque ela tem um caráter significativo e que a gente tem que tirar dela conclusões de acordo com a interpretação de cada pessoa. Sim, entendeu? claro. Então, ela é importante que a gente faça sempre reflexões, não dizendo que sou contra, nem estou a favor, porque às vezes o texto bíblico, ele é uma continuação de pensamentos humanos. Então, pensamentos humanos, ele pode estar colocando isso para dar uma ênfase ao texto e ver. Agora, se a gente vai olhar o perdão na sua singularidade, ele é imensurável. Então, quando a gente falar de perdão, a gente vai compreender qual é o valor desse perdão, esse esquecimento dessas ofensas. É como o irmão Fidelis falou aí, eu não preciso pedir perdão a ele por eu ter ofendido. É ele que precisa não se ofender ao que eu fiz a ele. Não é necessariamente que eu vá a ele, meu irmão Fidelis, me perdoa por aquilo que eu lhe fiz. O ofensor, ele tem que ter, né, o valor da tolerância, o tesouro que ele é que carrega. E, aliás, o ofendido. Então, se ele compreender dessa forma, não preciso eu chegar a ele, porque, como você colocou bem, o que eu fiz de certo ou de errado vai gerar consequência. Então, se ele não chegou a ele, essa minha energia de magoar ele, de ofender, eu não preciso pedir perdão a ele. E ele não precisa se ofender, porque ele está acima dos meus valores morais. Então, isso não foi atingido, é o modo que eu compreendo dessa visão de perdão. Então, é a caridade que ele deve exercer sobre ele próprio e sobre a minha pessoa, porque se eu fiz isso por ignorância. E ignorância é ainda a visão que eu tenho, a forma que eu tenho de viver no mundo, maltratando, esculachando, ainda é a minha forma de viver. Então, esse processo evolutivo ainda não chegou para mim porque eu ainda não busquei me transformar. Então, eu vou passando o rodo e achando que estou certo, mas lá na frente eu vou encontrar a lei. Então, eu não preciso, eu acho, do meu ponto de vista, que eu não preciso pedir perdão a A, B ou C. A, B ou C precisa não se ofender com o que eu fiz. É a minha forma de visão. Muito obrigado pelo esclarecimento. Então, Agenor, eu acho assim, que Deus, ele não se ofende com nada. Ele é tão supremo que ele não isso daí, ofensa, essas coisas, eu acho que Deus tira de letra isso aí. Eu acho assim que Jesus, que falou assim, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Eu acredito, imagina Jesus falando isso para Deus, né? Ali eu acredito assim, que talvez aquelas palavras de Jesus são as palavras que nós escutamos hoje, nas palestras, nos livros, né? Eu acredito assim que somos nós, muitas vezes nós falamos e fazemos coisas que a gente não sabe por que a gente faz. Eu acredito que Deus, ele não se ofende, ele conhece o perdão que nós não conhecemos, ele conhece a caridade que nós não conhecemos, sabe? Ele está ele é tão superior que ele não tem eu não acredito, eu não consigo ver assim Deus, assim, sim, filho dele, mas eu acredito que ele já sabia tudo o que ia acontecer, porque quando Jesus, pelo que eu entendo, gente, eu não sou assim letrada muito nas coisas, mas eu acho assim que quando Jesus veio, né, veio para
veio na Terra, né, que a gente sabe que ele pisou aqui, ele veio assim com uma missão, sabe, essa missão, hoje nós estamos nela, nós estamos tentando, né, porque a gente escorrega todos os dias na mesma pedra, a gente está tentando, né, aquelas palavras da 2000 anos atrás, eu acho que até mais, não sei. Hoje a gente está aqui, né? Imagina, a gente hoje está falando de perdão. Imagina naquele tempo, não tinha. Os cristãos até sabiam, mas eram poucos. Então eu acredito assim, gente, eu não sei vocês. Eu vejo Deus assim, Deus é pensamento, sim. Deus é, sabe, Deus, eu não sei explicar Deus. Se vocês sabem, eu não sei explicar Deus. Deus não tem explicação. Não tem, né? Então é uma coisa assim que gente, eu não sei como explicaria. Só que eu acredito assim que hoje, imagina, gente, nós estamos aqui cada um num estado, né? E nós estamos falando de um sentimento tão difícil, que é o perdão. Porque no perdão entra o orgulho, né? O orgulho, não vou pedir perdão para ninguém. Então, gente, mas veja bem as palavras lá atrás, né? Perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Mas hoje nós escutamos a palavra, nós sabemos até o que vai na sopa, mas muitas vezes nós não colocamos os ingredientes todos, pelas nossas falhas, né? A gente eu não sei, eu gosto de falar de mim porque tem gente que fala assim, eu te conheço, meus filhos, meus netos, te conheço, vó. Mentira, nem eu não me conheço, eu mudo de opinião. Sabe, eu mudo as coisas, ninguém conhece ninguém. Então, gente, é muito... Quando eu falo assim, eu fiquei assim, será que Deus se ofende? Eu não acredito que Deus se ofende com nada, porque eu acho que tudo que nós fizermos, ele fala, meu filho ia fazer pior ainda e melhorou. Entendeu? Eu vejo Deus com uma bondade assim, gente, tem que sentir, sabe? A gente aqui, né? A gente tem que sentir Deus, a gente tem que sentir. Porque muitas vezes a gente está assim, a gente para um pouco, a gente pensa, a gente tem que sentir os amigos espirituais, e a gente vai sentindo. Ah, mas aí, aprendeu, Dirce? Não, aprendi. Sei o caminho, mas às vezes a gente não quer seguir. A gente é muito, eu não sei, assim, um dia eu gostaria de saber todas as respostas. Eu sou muito assim, sabe? Eu quero saber. Eu sou muito assim, às vezes, até curiosa, assim, sabe? Eu tenho uma curiosidade mesmo por saber também sobre a mãe de Jesus, sabe? Porque imagine aquele ventre que carregou Jesus, né? Nasceu ali. E mesmo assim, em todas as religiões, Maria não é muito falada. Né, nem no espiritismo. Eu, particularmente, nunca vi uma palestra que falasse só de Maria. Eu nunca vi, entendeu? E também não li, não sou letrada nos livros também. Mas eu achei bem interessante, às vezes as pessoas esquecerem nessa parte tão importante que é Maria, mãe de Jesus. Imagina um ventre daquele, imagina aquele espírito também, a evolução que não tem, igual Jesus, eu acredito. Né? E é muito eu não sei, gente. Às vezes. Leia o livro A Caminho da Luz, que fala de Maria, desses espíritos que vieram antes de Jesus, que foram preparados no mundo espiritual. Como chama o livro? A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ah, tá. Aí vai falar sobre José, Maria, os 3 reis magos, todos estes que vieram primeiro para acolher Jesus, tiveram e são espíritos muito importantes. Não são qualquer espíritos, né? Então, eles se prepararam no mundo espiritual para vir antes para receber o Cristo. Eu vou procurar para saber. Porque uma coisa assim que eu tenho curiosidade é sobre Maria mesmo, sabe? Tem um outro livro que agora eu não vou saber lhe dizer, porque eu esqueci o título dele, eu não sei se eu tenho por aqui, que é um livro também que só fala da vida de Maria. Mas agora eu não lembro. Mas em outra oportunidade eu me comprometo em trazer o nome do livro ou até mesmo a foto para mostrar. E fazer uma palestra sobre Maria também, né? Eu acho que ela merece, né, gente? Então, gente, mais alguém? Eu disse, só uma palavrinha. O Cristo poderia pedir
que perdoasse aqueles que estavam crucificando ele, talvez ele julgasse que o pai, ele julga, né, que o pai tem o poder de castigar aquelas pessoas que estavam crucificando ele, né? Então ele pediu ao pai que perdoasse aquelas pessoas, porque, na minha opinião, ele sabia que o pai tem poder de castigar aquelas pessoas, né? Que poder, na verdade, depois daquela crucificação, ele poderia dar um castigo àquelas pessoas que tudo ali virasse um vendaval, que está dando hoje, né? Na vida mesmo, né? Aquele vendaval que veio um vento de 250 quilômetros, né? E matar todos eles. Então, ele acha que o pai tinha poder e poderia fazer isso. Imagine você vendo as pessoas crucificando seu filho e você ter o poder de mandar crucificar todos eles também. A gente também pode pensar assim, né? Então, ele sabia que o pai tinha poder, ele pediu perdão, assim, que o pai perdoasse aquelas pessoas que estavam crucificando ele, né? Então, eu acredito que também foi uma das etapas, seria essa também, na minha opinião, né? Como mãe, se prejudicasse meu filho, eu ia falar, filho, eu vou castigar um por um. Eu falaria, filho, fica calmo que eu vou castigar um por um, se eu tiver o poder. Mas Deus não age assim, a gente sabe. É só para descontrair, gente. Mas alguém, gente? Sabe, gente, uma coisa assim que eu vejo no centro, que acontece com nós, né? Quando a gente está lá no centro, né? Tá todo mundo ali, né? Aí depois a gente termina, né? Aí tem aí deu lá, a que está dirigindo fala, gente, quem quer, faz a oração, né? Quem quer fazer a oração? Todo mundo abaixa a cabeça, né? A gente faz aí eu falo, faz você. Então eu acredito que nos grupos também que a gente faz, quando a gente falta um pouco assim de, não sei, assim, de. Sei lá, né? Às vezes um pouco de pessoa um pouco tímida, essas coisas assim. Intimidade com Deus. Porque no centro é assim, né, gente? Nós estamos ali em 20 pessoas. Aí fala, quem quer fazer oração? Todo mundo abaixa a cabeça. Ninguém se. Aí tem que falar para um. Aí, às vezes um levanta, eu termino. Aí o outro faz. Aí o outro está dirigindo fala, faz você, fulano. Então, acredito que nos grupos também é assim. A gente fica um pouco, sei lá, fica um pouco acanhado, eu acredito, porque hoje eu falo eu falo bastante hoje, viu, gente? Sou de signo de Gêmeos, regente de papagaio, mas eu já tive esse problema de não conseguir falar. Mas hoje eu falo, sim, porque eu aprendi que, independente das minhas palavras, o coração tem que falar. E eu acho que nem todas as pessoas vão entender, mas muitas vezes coração para coração se entende, sim. E é isso, gente. Já que ninguém mais quer falar, Juscelie, então peço para você fazer oração de encerramento e que Jesus nos abençoe a todos, hoje, amanhã e sempre. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade da tarefa, a presença de cada um, a atenção, o carinho, que continuemos estudando o Evangelho de Jesus, os ensinamentos dessa doutrina, porque o próprio Cristo nos disse, conhecereis a verdade vos libertará. E aqui estamos nós, buscando o conhecimento dessas verdades que nos liberta dos atavismos, dos preconceitos, de tudo aquilo que nos aprisiona ao passado. Hoje estamos tendo a oportunidade de estudar essa doutrina que tanto nos esclarece, que possamos aproveitar cada oportunidade para trazer esses esclarecimentos, esses ensinamentos para as nossas vidas, nos transformando em criaturas melhores. E assim, Jesus amigo, na certeza da tua presença entre nós, da assistência dos teus mensageiros amigos, que possamos, Mestre, absorver cada palavra, cada ensinamento do teu evangelho de luz, em particular este que estudamos na noite de hoje, que é sobre o perdão. E assim, Jesus,
fazer como tu nos ensinou, de perdoar não apenas uma vez, mas 70 vezes, 7 vezes, por cada ofensa recebida. De perdoar sempre, Senhor, compreendendo as limitações dos nossos irmãos, assim como nós também trazemos limitações em nossa alma e necessitamos da compreensão dos superiores, que possamos compreender as fraquezas dos nossos irmãos que ainda agem na ignorância. Abençoa, Jesus amigo, a nossa vida, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos irmãos e amigos e principalmente os nossos inimigos, aqueles que nós ofendemos e muitas vezes eles também nos ofenderam, por não conhecer a verdade que nos liberta. Dessa forma, Jesus, que a tua luz, a tua paz, o teu amor percorra cada canto deste planeta, alcançando principalmente mentes e corações mais necessitados de luz. Que assim seja.